Oi, gente, Offline aqui mais uma vez com vocês, trazendo histórias, conhecimentos e informação. Hoje nós vamos ter um assunto aqui, uma conversa diferente com vocês. E para discutir esse assunto comigo tão delicado, eu trouxe um especialista, que é o Mário Xavier. Hoje nós vamos tratar um assunto um pouco delicado. Acredito que você pega esses casos muito lá no seu consultório, né? E nós vamos entrevistar uma pessoa hoje conhecida de vocês, aqui minha parceira de Offline, que tem uma história também. Isso para demonstrar para vocês que todas nós temos uma história, somos iguais, não estamos em patamares diferentes. E para corroborar comigo essa conversa, então, Mário Xavier veio aqui conversar com a gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Xavier, psicólogo clínico. Ela já trouxe a minha abordagem fenomenologia existencial. Eu hoje vou contribuir com o diálogo aqui, entendendo um pouquinho da história da Franciele e dando uns pitacos com bastante respeito aí por ser um tema bastante sensível. E aí eu escolhi uma figura masculina, um psicólogo, né? Veja bem, para conversar aqui com a gente. A Franciele é minha parceira aqui do Offline, todos vocês já conhecem esse rostinho. E já que nós estamos, então, online, bora por Offline. Franciele, se apresente, por favor, minha querida, mais uma vez. Oi, gente! Como vocês já sabem, eu sou a parceira da Andréia. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha vivência, de uma história que eu vivenciei. E eu espero poder colaborar com vocês e mostrar para vocês que do mesmo jeito que eu superei e venho superando, você também é capaz. Meu nome é Franciele, eu tenho 33 anos. Eu nasci em Salvador, sou da Bahia, vim pra cá muito pequena, em torno dos meus 10 anos. Vim pra cá com o intuito de que era uma separação entre os meus pais, que acabou voltando e dando certo. Porém, no fim de tudo isso, eles decidiram que não iriam ficar juntos e optamos e fui criada pela minha mãe. E a gente foi tocando a vida e disso a gente vai acrescentando as coisas, vocês vão entender um pouquinho. Ok. Franciele, atualmente você trabalha, né? Você tem uma filha. Sou solteira, trabalho, tenho uma filha de 10 anos, sou da área da saúde, sou técnica de enfermagem, atuo na área há aproximadamente 12 anos. E venho com um pouquinho de história mais ou menos baseada do que eu vim crescendo, acompanhando, né? Às vezes algumas pessoas me falam e parece que eu repito o que eu vivi lá atrás. Com seus pais? Com os meus pais. Tá. E doutor Mário, a psicanálise, a psicologia, ela fala, né, que muitas das nossas histórias são repetições de histórias que nós vivenciamos na nossa infância. O que o senhor fala sobre isso? Bom, a linha dela é diferente que a minha, né, psicanálise, mas dentro do existencialismo, acho que é interessante a gente já pensar algumas questões, né, de início. Ela vai aprofundar um pouco mais, mas eu acho que é interessante a gente pensar em algumas situações que, né, nós seres humanos somos biopsicossocial, né? Então, a nossa vida ela é uma construção diária. Então, a linha freudiana, a linha da psicanálise vai trazer sobre esses resquícios da infância, né, e a linha da fenomenologia existencial, que são esses fenômenos que acontecem dentro da sua existência. Nós vamos falar de nó existenciais. O que são esses nó existenciais? São questões mal resolvidas da infância ou durante a adolescência, e isso vai impactar na vida adulta, né? Tendo relacionamentos que são tóxicos, são prejudiciais, são padrões que se repetem e a gente não entende, mas fica dentro do... É até estranho falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, mas se acostumam a viver na dor, né? Então isso é bastante sério, porque não é tão simples se livrar uma vez que foi aprendido, né, dentro das questões do que eu já vivi, do que ainda mais com esses laços fortes que a gente traz, que são nossos pais, né, nossos maiores exemplos. Então dá para esmiuçar um pouquinho mais, né, conforme ela for trazendo, mas acho que é importante desde já a gente pensar
que nada acontece por acaso, ou um relacionamento ele é falido, ou está dando certo sobre o acaso. Não, existe um implicar de tudo que eu, como ser humano, contribuo para isso. Depois a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre resiliência emocional, resiliência psicológica, né, sobre esses gerenciamentos, mas só para a gente começar aí a trabalhar um pouco o tema dela. É legal a gente falar, pessoal, assim, Mário, ele é fenomenologista existencial, eu sou da terapia cognitiva comportamental. Nós, da terapia cognitiva comportamental, nós acreditamos que como a gente pensa a vida é como a gente se comporta nela. Então, como a gente percebe a vida, como a gente traduz. Então, veja, nós desde pequenos, nós estamos dentro da nossa casa, que é a nossa família, a primeira instituição onde o ser humano é inserido. Desde intrauterino, a criança, ela sente tudo que a mãe sente, né? Aí nós temos aí a questão, né, que falam da tatuagem, né, do umbigo, do cordão umbilical, que a mãe, tem pessoas que têm aflição de pôr a mão no umbigo, porque provavelmente foi o sofrimento da mãe enquanto gerava esse filho. Então, para nós, como o ser humano, ele percebe a sua existência como ele teve como crença, né, aquilo que foi ensinado para ele, como o Mário também fala. Eu acredito que a fenomenologia existencial, a terapia cognitiva comportamental, eles são meio parecidos, assim, gosto muito. Carl Rogers, né? É tá isso? Ali também. Tá ali, né? Então, a criança, dentro de casa, a mãe e o pai é a primeira figura. Então, é quem eles sentem seguros e com quem eles aprendem. Então, tudo que é aprendido dentro de casa, a criança internaliza e ela vai, então, expressando isso no seu dia a dia, no meio externo. Então, a Fran hoje trouxe pra gente que ela viveu uma situação com os pais dela, de separação, de idas e vindas, até chegar em São Paulo, e que isso acarretou que ela provavelmente esteja, então, repetindo essa relação dos pais na vida dela, porque foi o que ela internalizou e a crença que ela criou sobre como é uma relação, né, entre as pessoas. Franciele, você já foi casada? Já, tive 2 relacionamentos longos. Um eu tive de 8 anos e o último ele teve 9 anos. O primeiro relacionamento foi coisa de adolescência, né? Pra mim era super maravilhoso, aquela questão dos ciúmes, né? Só que até então, primeiro namorado, primeira relação, primeiro tudo, então você imagina que é natural. Então, aqueles ciúmes é porque ele me ama, é porque ele gosta de mim, porque ele tá preocupado comigo. E passei por isso por muitos anos e continuei achando por isso. Eu não consegui absorver que os ciúmes que ele tinha da minha família, dos meus pais, das pessoas, do jeito que eu conversava, do jeito que eu ria, era uma questão de ser um relacionamento tóxico ou que era algum sinal que hoje a gente consegue identificar que é o narcisismo. Sim. Mas eu achava que era amor. Até mesmo assim eu fui tentar morar junto e nenhuma desse tempo junto ele teve a primeira agressão, que foi... Ele fiz uma festa surpresa e ele me jogou uma taça de vinho na frente dos convidados e eu não vou mais fazer isso, e eu continuei naquilo. A festa surpresa era aniversário dele. Você fez uma festa surpresa para ele. E convidei a família, minha família, e não sei por qual motivo, não sei se ele tinha algum trauma de aniversário, alguma coisa, e no meio dessa festa ele me jogou uma taça de vinho. E aí eu, automaticamente, instinto, eu devolvi a taça. Jogada, né? Não atingiu ele, mas podia ter machucado outra pessoa. E aquilo ali, desculpa, eu tava nervoso. E aí eu falei, poxa, deve ser que ele não queria a festa, né? E eu fiz sem avisar e tudo mais. E nisso continuou. Até a gente ir ficamos mais alguns meses juntos, até a gente ir pra uma confraternização de um antigo emprego meu. Tinha outros parceiros de outros esposos, das minhas amigas, das colegas de trabalho. E eu achei que ele fosse se enturmar. Achei que ali era a entrada disso, né? E não houve esse entrosamento com os outros rapazes. Então, a cada ida no banheiro era uma ida. Não, porque eu quero ficar com você. E aí, eu vou falar assim, quando você tá dentro da situação que você gosta, pode ter 20 pessoas falando. Você não vai ouvir. Você não vai ouvir, e eu sempre achei que era a questão do gostar, é a questão do amar, é o gostar de mim, é o medo de me perder. E ali quem tava se perdendo era eu. A gente morava muito longe e a gente tinha um combinado de que a gente iria para um outro lugar até a gente conseguir ir embora. Na época a gente não tinha carro,
Ele teve uma crise de ciúmes e optamos por não ir para uma festa. Não dava para voltar para casa e dormimos num motel. Dentro do motel eu fui agredida. Eu pedi socorro, mas como a lenda agredida fisicamente mesmo? Agredida fisicamente, verbalmente, psicologicamente, todos os tipos. Eu pedia socorro, mas como temos aquela questão, né? Quem tá de fora tá pedindo socorro ou eles estão tendo um fetiche? Ou tá tendo algo? E eu não consegui ser socorrida, graças a Deus, não cheguei a morrer, senão eu não estaria aqui contando a história. Mas levei pontos na boca, eu tive hematomas no rosto e eu não tive, vou falar assim pra vocês, não tive apoio familiar. É muita questão de falar, ai, você é muito nervosa, você é muito esquentada, faz por viver. Às vezes ele tava de cabeça quente e eu continuei nesse relacionamento até eu conseguir juntar um dinheiro e alugar uma casa e morar sozinha e tentar dar os primeiros passos sozinha. E assim, não sei nem explicar porque ali dentro vários perdões foram pedidos, né? Eu não vou fazer mais isso, me perdoa, eu tava nervoso, eu tava com ciúmes, eu achei que você não tava me dando atenção suficiente. Mas ali eu consegui acordar um pouco e falar, não, ele vai continuar. Eu levei 8 pontos na boca e aquela marca me deixou bem. E você ficou quanto tempo com ele? 8 anos. 8 anos. 8 anos. E assim, esses foram os piores episódios, acredito eu. Sim. Mas houve episódios assim mais discretos, assim, que você percebeu? Que alguém percebeu? Sim, a gente tinha discussões nos lugares onde chegava, né? Mas você tá sorrindo demais, a sua roupa tá chamando muita atenção, você conversa com todo mundo. Mas você vai ver sua mãe de novo? Nossa, mas você vai de novo pra casa do seu pai? Poxa, mas é 7h15, você não chegou ainda. Então existia esse controle, mas pra mim esse controle era amor. Era a preocupação de me perder. Ele gostava muito de mim, então pra mim era sempre isso, né? Você se sentia até feliz. Nossa, ele encontrei me alguém. ama, ele não quer me perder. Sim. Doutor Mário, esse processo, né, que ela passou assim, mesmo com essas agressões, mesmo sendo discretas, até chegar ao ponto que realmente ela percebeu que era uma coisa muito grave, esse processo de achar que está sendo amada, tem a ver com a questão da maternidade, do amor materno, de uma exigência, de uma necessidade? Como que a fenomenologia explicaria esse processo? Bom, não vou nem colocar só a fenomenologia, a psicologia, né? A psicologia em si, né? E eu acho que isso é importante a gente pensar, né? Existe uma questão nossa de romantizar um relacionamento, né? E dentro desse romantizar o relacionamento, também, infelizmente, o elo mais fraco dentro disso, se a gente pode dizer, não sendo generalista, acaba sendo a mulher. Então, fica meio que implícito que a responsabilidade para que esse relacionamento dê certo seja muito por conta da mulher, né? Só que é interessante ela trazer alguns elementos aí, que assim, as pessoas confundem muito, e eu até brinco com ela mesma, né, que o amor é subjetivo. Porque a gente justifica no amor uma agressão, a gente justifica no amor um perdão, a gente justifica no amor você ter que trocar de roupa, né? Então, e aos poucos a gente vai fazendo com que a minha existência fica na mão do outro, a ponto de eu não saber mais quem eu sou. Então, eu acho que quando a gente fala de amor, por isso que eu falo que é muito subjetivo, antes de amar qualquer pessoa precisa me amar, né? E dentro do processo de amar, eu acho que tem uma palavra principal: respeito. Eu preciso me respeitar. E aí, quando a gente entra nesse processo de lidar com um narcisista, que depois a gente esmiuça um pouquinho mais, mas trabalhando as questões de relação humana,
esse limiar de saber que o respeito é a trava em que, se eu não souber dar o limite necessário, automaticamente o outro percebe que eu não tenho margem. Então, se eu não tenho margem, eu posso ser invadida por qualquer um, né? A ponto de eu não ter mais escolha, né? Então, é engraçado, né? Ela traz um elemento assim, vai numa festa, vai num evento social, quem vai feio? Ninguém vai feio. Ninguém. Então, essa é uma questão quando a gente também começa a confundir o amor como posse, né? Então, a gente acha que é dono do outro. Eu não consigo ficar feliz por ver o outro bem, o sorriso, a roupa, porque eu acho que vou ser tomado, né? Alguém vai pegar ela de mim, né? E aí é onde a gente confunde que não existe uma relação de amor ali, ou se existe uma relação de amor, ele é muito doentio. Doentio. Né? E assim, Mário, esse negócio, esse processo, né, que acaba que a gente inconscientemente se deixa ser possuído e manipulado pelo outro. Essa ausência de amor, né? Essa ausência de amor que nem amar a si mesmo. Essa ausência de amor que já vem dali da infância. De não sentir-se amado pela figura mais importante da nossa vida e protegido. E aí nós vamos em busca daquele amor ideal. Então, quando uma pessoa chega e fala, olha, eu estou com ciúmes de você, eu não gosto que você não está me dando atenção, eu não gosto que você dá mais atenção pro outro do que para mim. É uma questão que a pessoa que está sendo manipulada pensa assim, poxa vida, aquele amor que eu não tive dos meus pais, aquele amor que eu não percebi, eu tenho dele. Então, preciso valorizar e preciso agradá-lo, porque ele está me amando, ele está me protegendo. Então, preciso obedecer, eu vou tirar essa roupa, eu vou fazer ele feliz, porque ele supre aquilo que é inconsciente, que eu não tive. Vou até pegar a sua fala e um recorte disso, que vem com a ideia da Franciele. É assim, existe um amor ideal? Se tiver um amor ideal, me dá receita. Que até agora eu não... o ideal é fantasioso, é uma coisa... Essa ideia. Sim. Quando eu dou margem para a minha fantasia, e aí é minha fantasia, né? Se é minha, eu tenho direito a fazer o que eu quiser. Sim. Até mesmo usar o meu parceiro, ou a minha parceira dentro certeza. Da minha fantasia, ou da minha loucura, né? Vamos dizer assim. Sim. Né? Porque a ponto de eu achar que eu sou dono do outro e até partir para uma agressão física e tudo mais. E aí entra uma questão que você trouxe, que é importante a gente pensar, que assim, ela trouxe um recorte da família dela, do relacionamento da mãe, do pai, né, que infelizmente não deu certo, e muitas vezes a gente também traz essa questão que comigo tem que dar certo, né? Não tem que dar certo. Eu vou fazer a qualquer custo. É esse o ponto. Vou fazer a qualquer custo porque vai dar certo. O que é esse a qualquer custo? Que muitas vezes custa a própria vida. Eu acho que a gente, né, nos tempos atuais, eu acho que todo mundo está presenciando o quanto o feminicídio vem aumentando drasticamente. Sim. Né? E infelizmente hoje, por mais que se tenha incentivos e tudo mais, ainda assim a mulher que ela coloca a queixa, na sua maioria ela tira a queixa, porque ela entra num ciclo em que a agressão ele tem um ciclo. Então ele vira um monstrinho, então ele bate. Primeiro começa assim, então ele é o amor da minha vida. Lindo, maravilhoso, isso. Traz flores, bombons, sabe? Enfim, é o príncipe encantado, que também é uma fábula, né? Sim. E é isso que muitas vezes eu acredito que isso influenciou muito nas mulheres. Porque aquela princesa que adormece, que dorme, ela só acorda se um príncipe beijar. Porque aquela mulher, a Rapunzel das tranças gigantes, que tá lá em cima, ela só consegue ser salva quando um homem salva ela. Então, a minha vida, o ser amado, o ser protegido, depende de uma figura masculina. Então, eu preciso preservar isso, eu não posso perder.
quando eu falo da psicologia da falta de amor materno, que às vezes não é que não houve, às vezes eu não percebi que isso aconteceu, eu vou em busca desse amor. E alguém precisa suprir isso pra mim. Então, meu parceiro vai suprir. E quando eu encontro, eu não posso perder. Então, eu faço a qualquer custo que aquele relacionamento, que aquele amor não vá embora. Porque eu consegui agora o que eu não tinha antes. Então, mas aí É onde é o perigo. É o tal da pergunta que a gente, dentro da história, do recorte Sim. que a Franciele traz, assim, o que eu não posso perder? Né? É que é confundido, né? É porque é confundindo mesmo. Então, o que eu não posso perder? Será que a história de que o relacionamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, então o meu também eu não posso fracassar, e aí, a partir daí, eu dou a falsa liberdade de ir até o meu último limite, né? Então, isso é interessante a gente pensar, né? O que eu não posso perder? E a gente não entende que eu não posso perder a minha identidade, a minha existência, a minha vida, os meus sonhos. Foi aí que você percebeu, então, que aquele dia, naquele hotel, ele ultrapassou todos os limites. Sim, sim. E você sem condição nenhuma eu cheguei financeira. a esperar, né, até acabar o período da nossa pernoite. E aí eu fui para um pronto-socorro, onde eu levei os pontos, mas não tive coragem de falar que eu fui agredida. Eu saí... Eu acredito que não só eu, mas talvez esse medo de tudo, de outras mulheres também, de não falar, né? Eu não vou contar, então eu fui para um pronto-socorro e falei que eu tinha caído na escada rolante. Sempre cai na escada, né? Tropeçando no tapete. É tanto que o médico me perguntou, como que você caiu na escada rolante subindo? E fez um corte desse tamanho. Então, eu falei, caiu, A escada parou e eu caí. Não tive coragem de falar. O apoio da minha família eu senti bastante, porque eu fui questionada por... mas você é nervosa, você é esquentada, faz por viver, não é assim. O cara veio de outro estado, veio tentar construir a vida aqui com você. E em nenhum momento parece que, tipo assim, ela podia estar morta agora, né? Porque eu tentei diversas vezes pular pela janela do quarto e não consegui, porque ele me puxava pelas pernas. Então, eu poderia estar morta por isso, ou eu poderia ter matado ele, ou sei lá, os dois poderiam estar mortos. E ali, mesmo assim, eu ainda continuei morando com ele até eu conseguir adquirir um valor suficiente para poder eu morar sozinha e dar o primeiro passo. Mas assim, era muito ruim porque eu não tinha relação, eu não tinha contato, era somente, vamos falar assim, um lugar para me dormir. E eu me sentia o tempo inteiro acuada, né? Então eu pensava, se eu dormir, ele vai me matar. Se eu dormir, ele vai tentar me esfaquear. Se eu falar para ele que não, ele não vai aceitar. Então eu esperei até mesmo para poder conseguir me mudar, eu esperei ele trabalhar e eu fiz a mudança sem ele dentro de casa. Me mudei e comecei a estaca zero em um outro lugar, em uma outra casa. Falei, eu vou tentar, né? Talvez morar com pai e mãe não fosse dar mais certo. E aí você fez isso? Fui morar sozinha. Ela traz um recorte social, né, que eu acho que é interessante para quem tá assistindo a Franciele pensar, que é muito isso, né? Nossa rede de apoio. E aí entra o sócio histórico nosso, né? Então, a Franciele, ela trouxe, e eu não quero ser generalista aqui, mas ela traz que ela é uma menina a família vindo da Bahia e tudo mais, enfim. E aí a gente tem nossos padrões regionais, né? A forma de enxergar a vida. O que é um relacionamento, o que é o ser homem dentro da sua regionalidade, que eu sou cabra macho, ou permito isso, não permito aquilo, né? O que é a mulher implicada dentro desse processo, né? Então, regionalmente, a gente também tem as suas culturas, que infelizmente, né, ela perante a mulher ela é permissível. Né? Permissível. E aí a gente pode trazer dentro do sócio histórico, a gente tem até o recorte da Mulher das Cavernas, né? Que vai trazendo ali pelo cabelo. Né? Ela era cultural ali, naquele momento da história. E é um recorte cultural. É um recorte cultural. E infelizmente nós toleramos. Isso que eu acho que é o ponto. A ponto de você... Porque além de agredida fisicamente,
que eu acho que a gente muitas vezes pega só esse recorte, não. A gente é agredida fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, socialmente, e ainda tem muitas vezes a questão que hoje milhares de mulheres ainda sofrem com isso, que é a questão do dinheiro. Sim, né? Sim. E aí se tornam submissas dentro de uma relação por conta dessa questão do capital. Sim. Né? Ou filhos, que aí a gente pode trazer uma outro recorte aí. Mas eu acho que o interessante e o importante que é da história da Franciele, ela ter forças, né, conseguir aí buscar dentro de si forças para poder romper com esse ciclo. Nesse primeiro momento, né? E sozinha. Sozinha, porque a mãe dizia, faz por viver, porque é cultural. Porque as mulheres, da onde ela vem, são mulheres que são submissas aos homens, que os homens são, que nem você falou, né? Cabra macho. Então, ele é o provedor, a mulher cuida dos filhos e da casa, e são submissas, tem que fazer por viver. Sim. E pela questão da idade também, que há um choque também, né, cultural e também de geração, né? Sim. E aí você foi morar sozinha, e aí você arrumou outro emprego, como é que foi depois disso, né? Como que ficou sua cabeça em relação a novos relacionamentos? Eu fui iludida de novo. Sempre mas tem foi difícil, uma demorou, como é que é? Eu fui morar sozinha, e em seguida eu entrei num outro relacionamento em pouco tempo, vamos falar em torno de 4 ou 5 meses. Onde ele me proporcionava coisas que eu não tinha no outro, né? Então, ele me tratava bem, ele me agradava, a gente saía junto, a gente contava moedas para tudo que fosse preciso, e aquilo ali tava bom, tava bacana. Eu falei, então acho que... É como agora vai. Aquele negócio que eu te falei, do ideal, do amor ideal, da busca do amor. Eu falei, agora vai, esse cara é o cara, ele é bacana, ele tinha saído de um relacionamento, a ex... vindo as informações pra mim. Então, a ex era aquela famosa palavra, né? A ex é a louca. Ela quer ficar comigo, ela corre atrás de mim. Eu não quero nada com ela, mas ela não aceita a separação. Eu só quero saber das minhas filhas. E tá bom, então vamos ficar junto. E fomos ali, ficamos. Porém, cada um continuava no seu canto. Ele morava na casa dele, eu morava na minha casa. 1 ano após, eu engravidei. Engravidei, porém o meu propósito de pensamento de você engravidar não seria, graças a Deus, hoje a minha filha é a coisa mais importante da minha vida, e a minha parceira, não tenho nem o que falar, mas de momento, não era ele que era pra ser o pai da minha filha. Aí eu falava assim, por que eu não tive com o primeiro relacionamento, que seria primeiro filho pra ele, seria primeiro filho pra mim, seria tudo muito legal. Por que com um cara que já tem outros filhos, né? Fiquei pensando naquilo. Aí não vai ser legal, essa ex que é louca, que corre atrás dele, que quer o tempo inteiro, que não aceita a separação. Fiquei pensando naquilo. Com 6 meses eu descobri a primeira traição. E aí... Mas vocês não moravam juntos? Não, ele continuou morando na casa dele, eu morando na minha. Não houve vamos falar assim, vamos assumir. Engravidou, assim, pelo menos da onde eu venho, lá na Bahia a gente tem essa questão. Você engravidou a filha de fulano, você vai morar com ela, você vai assumir. Independente se você gosta, se você não gosta, você vai assumir, você vai fazer seu papel de homem. E posso ter tido um peso nisso aí? Posso ter errado? Posso, por eu não ter cobrado. E pra mim ficou tudo bem, ele morar na casa dele e eu morar na minha. 6 meses eu descobri uma traição, e através de uma mensagem, a gente viajando, na mensagem ele falava que queria estar com aquela pessoa e não comigo. E ele tentou contornar a situação e tudo mais, e eu falei assim, poxa, deve estar me traindo porque eu tô grávida, né? Eu tô 6 meses, tá ficando pesado. É porque tem essas histórias, né? Não, deixa homem assim mesmo, né? Você tá grávida. Já viu isso aí, essas histórias? É engraçado quanto a gente começa a virar advogado do diabo, né? A gente mesmo começa a advogar contra nós mesmos. E a gente criar justificativas. A gente produz provas contra nós mesmos. Né? E aí aquela questão de, tipo, ele, não, essa mensagem não foi nesse intuito, era porque a pessoa que eu mandei a mensagem estava doente. Eu falei, poxa, mas você quer ficar com a doente? Não com... Passou. Continuei, dei a continuidade. E aí tive a minha filha,
E continuamos, cada um morando no seu canto. Ele morava na casa dele e eu morava na minha. Eu fazendo o meu papel como se eu fosse uma mãe solteira, tendo um relacionamento de casa separado. Então, eu sempre trabalhei em 2 empregos. A partir do momento que eu tive a minha filha, eu optei por trabalhar em 2 empregos para poder comprar uma casa, porque eu queria dar um teto para ela. Então, eu acho que, já que eu não era casada, eu queria pelo menos ter onde morar, já que eu morava de aluguel. Então, eu trabalhava em 2 empregos, eu tinha que pagar aluguel, eu pagava quem cuidava, eu pagava perua, eu pagava todas as despesas. E aí, 1 ano após, eu descobri mais uma outra traição. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. Antes era por causa da gravidez, agora de novo. E nessa traição, a gente descobriu num momento bem difícil, onde a minha filha tinha bronca aspirado. E eu falo que, eu não sei, o inimigo é sujo, né? Nesse momento onde a minha filha estava sendo aspirada, o celular dele toca e estava no meu bolso. Aí, nunca fui de mexer, de querer fuçar assim, né? E a mensagem me chega falando assim, nossa, ontem você acabou comigo, hein? Estou toda dolorida. Eu falei, tá bom o negócio, né? Toda dolorida, minha filha aqui morrendo, eu aqui sem entender. E sem entender o que estava acontecendo. Não, e aí, naquele momento, eu não sabia se eu perdi a minha vida, o meu relacionamento, ou se eu estava perdendo a minha filha. Eu não sabia em que eu estava sendo o momento mais importante de se preocupar. Continuei o procedimento que estava tendo com a minha filha voltou, fomos embora para casa, eu fiquei na minha casa e ele foi embora para dele, e ficamos aí coisas de 1 semana sem se falar, me perdoa, eu não vou fazer mais isso não vai se repetir. O que era mais chato para mim, porque assim, era colegas de trabalho. E eu sabia que naquele momento, eu fui a última a saber, mas todo mundo já sabia. Então, já tava rolando aquilo há muito tempo. E nessa história, vou tentar resumir, né? A gente ficamos 9 anos e eu vou falar pra você que dentro 9 anos juntos. Cada um Você na sua teve a casa. filha, você teve a filha. Continuei. Você morando, só você e sua filha, bebê. Sim, morando juntos, cada um na sua casa. Passamos E a família dele? na casa dele, família lá. Ele sempre teve apoio de família, né? Então, sempre meu filho não tá errado. E eu comecei a entender algumas coisas, né? Eu comecei a ver algumas diferenças de comportamentos, né? E vim a longos prazos pegando novas traições. Novas traições. Chegou um período que eu chamei pra comprar casa junto. Ele optou por não comprar junto, né? Por questão dos outros filhos. Eu falei, então eu vou continuar trabalhando e eu vou comprar sozinha. E aí comprei minha casa. Eu falei, poxa, e agora? O que eu faço? Eu morava numa casa menor. Eu falava assim, pô, a gente não mora junto, a gente não faz nada, o que a gente vai fazer? Ah, mas é porque a sua casa é pequena, não dá pra trazer minhas filhas. Mas vocês estavam juntos, então? Juntos, eu perdoei a traição de novo. Tinha um relacionamento, vocês. Tinha. Só que ele na casa dele e eu na minha. E a menina crescendo. E a menina crescendo comigo. Mas te dava suporte pra menina? O básico. Fralda, leite? O básico. Graças a Deus eu tive amigos maravilhosos que sempre esteve comigo. E aí, mas a sua casa é pequena, não dá pra minhas filhas vir, que não sei o quê. Então eu vou alugar uma casa maior. Tá bom, então aluga uma casa maior no seu nome que eu vou morar com você. Ele não foi morar comigo. E aí o que eu pagava 500 se multiplicou pra 1.500. E aí ficou aquele desespero pelo fato de que, tipo, pô, vai sair o apartamento, pagar aluguel, pagar casa, o que eu faço? Tenho pessoas pra pagar. Toda aquela questão do meu processo de mãe. Porque tinha alguém que tinha que ficar com a sua filha quando você ia trabalhar. Pra poder trabalhar. E não houve. Aí eu falei, eu preciso morar um tempo na sua casa. Pra poder... Eu não vou conseguir pagar prestação e aluguel. Tudo junto eu não consigo. Por mais que fosse, né? Tá bom. Fiquei, acho que em torno de 1 ano e meio, 2, alguma coisa desse tipo. Morando na casa dele? Na casa dele. Mesmo assim... Eu não tive, volto a dizer, não tive aquele apoio de falar assim, não, vem pra minha casa, né, eu vou te acolher, minha filha, eu vou fazer. E aí, lá na casa dele ainda foi um pouco pior, porque eu passava pelas traições, vinha traições, e eu tava ali dentro, e eu tava acuada novamente pela questão financeira. Você tava na dependência ali, numa moradia com a sua filha agora. Agora eu tava lá, o apartamento não tinha sido entregue, e as coisas... Tudo que tinha, eu tinha dado de entrada no apartamento. E eu continuei ali. E veio traições, e continuamos. E aí eu comecei a pensar. Poxa vida, mas aí o que minha família vai falar? Saiu da Bahia pra ter filho aqui em São Paulo e vai ficar mãe solteira?
que vão dizer? Eu já era criticada porque cada um morava na sua casa. E aí já vem aquela crítica. Então vocês não são casados, cada um mora na sua casa, vocês são namorados. Vocês não são parceiros, vocês não são nada. E aí começou algumas coisas, conforme eu arrumei um emprego melhor, começou algumas divisões. Aquilo pra mim era estranho, né? Porque se a gente fosse num Mac, era dividido o meu lanche, o dele e o da menina. Tudo de meio a meio. Então, algumas coisas vinham mudando. Você tinha que dividir o lanche da sua filha com ele? É, a gente divide a conta em tudo. Mas no começo, pra mim, isso era normal. Você achava que era assim que funcionava o pessoal aqui em São Paulo? Eu achava que o amor real era assim, dividir as coisas, né? Já que o outro me foi assim que você aprendeu? que o outro me sufocava, eu achava que dividir ia ser melhor. Ia ser mais bacana. O outro te agredia, mas te traía? Não. Eles têm perfis diferentes. Não descobri não, mas... E aí, doutor? Era essa questão, né? Posso te interromper só pra ele? Pode. O que você acha que processo que acontecia aí? Né? Quem era essa pessoa? Como era essa pessoa? Na verdade, tem vários processos aí que eu acho que é interessante para quem está assistindo, né? A história da Franciele é bastante rica em detalhes, que aí entra na questão que eu falo de saber gerenciar a minha própria vida e meus sentimentos. A gente tem algumas questões que a gente fala, a gente tem um recorte em falar, não, tem uma dependência emocional. Na verdade, pela fala dela, e aí me corrija se eu estiver errado, não demonstra muito isso. Não demonstra uma dependência emocional. Demonstra muito uma fragilidade sua emocional. Né? Onde você não se sentia pronta para algumas questões e aí automaticamente você entra num outro relacionamento que aí a gente pode explorar diversas coisas, carência e tudo mais, né? Outro tipo de padrão. Então eu fujo de um padrão que era muito ruim para outro que aparece o ideal e entra a armadilha que eu falo que é gerenciar os meus sentimentos. Né? E é aquela questão que eu falo do meu limite, da minha existência, da minha vida. Porque acho que uma das questões da psicologia existencial, uma das questões cruciais são as escolhas. Né? Nós não podemos fugir das escolhas. E automaticamente, esse é o peso da nossa existência. Aí você trouxe um recorte, você fala assim, por que eu fui... mãe, né? Tive o filho com esse e não tive com outro. Tinha que ser com ele. Né? Na existencial é assim. Não porque tinha que ser com ele. Porque dentro desse processo, você estava mais suscetível a ele. Né? Porque você se sentiu mais acolhida, porque você se sentiu mais protegida, e automaticamente, até dentro desse contexto sociocultural, vamos dizer assim, a mulher ela se sente protegida, ou a prole dela, os filhos, né, é quando alguém ampara. E aí fica mais suscetível mesmo. Para ter um filho, para construir uma família, que aí entra o detalhe que eu acho que é interessante para quem está ouvindo, e a Franciele, por isso que eu falo dessa questão, que nem foi tanto uma dependência emocional, mas uma fragilidade sua emocional, a ponto de você não colocar limites, estabelecer limites desde o início. Então pensa bem, você fica 8 a 9 anos com uma pessoa falando que ele te traiu dentro de um contexto que ele nem sequer assumiu um relacionamento com você, mas na sua cabeça ele tinha assumido. Sim. Né? Então a sua fragilidade emocional levou a você pensar que estava dentro de um relacionamento. Sim. Mas para ele nunca existiu um relacionamento. Né? Por isso que as sucessivas traições, né? E aí você acaba se tornando um pouco uma inimiga da falsa liberdade que ele queria, ou imaturidade, que eu não conheço. Mas assim, essa é a questão que a gente, quando não consigo gerenciar a minha própria vida, eu automaticamente vou dando brechas para acontecer não só o abuso, né, nesse sentido de agressão física, mas o quanto eu mesmo começo a me abusar. Sim.
né? Porque Você aí deixa, né? deixa. Então você trabalha por 2, você quer criar o filho por 2, você acha que não dividir. E não que isso seja machismo, coisa do gênero, mas eu vou dividir porque eu acho que é normal, né? Então você vai fazendo pelo outro. É a tal da velha história que eu vou amar pelos 2. Né? Aí demonstra um pouquinho também de centralização e controle, né? Sim. De controle. De querer controlar tudo pra dar certo. Então, mas e aí entra essas armadilhas. Entra as armadilhas, né? com certeza. Porque o que eu faço para dar certo? Porque geralmente quem controla acha que tá controlando, mas na verdade tá sendo controlado. Esse é um ponto interessante para ela refletir. Isso. E quem tá assistindo Também. a história dela refletir, porque assim, de fato, o que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre Mas quando você não controla o outro, controla pra você. Então, esse é o fato. Então, por isso que eu falo que existe muito mais aí nesse segundo relacionamento, uma questão da Franciele conseguir entender as ferramentas emocionais dela, né? E aí ao ponto de se entregar para essa pessoa sem colocar limites também, deixar muito frouxo, né? No que o outro colocava demais, esse ela achou que não precisava pôr, né? É engraçado, né? Se você colocar um instrumento musical, se você apertar demais ele fica agressivo, aquele som, sabe? Estridente, vamos colocar uma agressão para os nossos ouvidos. E aí, se a gente traduzir isso em comportamento, é a mesma coisa, é o abuso. E quando a gente também não consegue dar a afinação necessária, que são as nossas escolhas, né, e deixa muito frouxo, não toca nada. Entende? Então, quem que tem que dar a afinação da nossa vida sou eu. Musicista, você mesmo. A psicanálise traduz essa repetição inconsciente porque sempre ela fala, né, que a repetição de assunto, a repetição de um acontecimento é a tentativa inconsciente de você fazer dar certo. É um sintomas de uma doença, é você tentar fazer dar certo. Então a repetição desses relacionamentos que ela tem, de pessoas que têm, se você for perceber, tem a mesma personalidade, eles se parecem bastante de personalidade. Então ela tenta repetir os relacionamentos para tentar encontrar um final diferente para cada um. Sim, mas pra tem uma dar frase, certo, né? Tem uma frase que você gosta muito, do Jung, que fala: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Exatamente. Então, a Franciele olhou muito para fora. Ela olha muito para fora, né? Muito para fora. E na terapia cognitiva comportamental, a gente fala que o ser humano ele não pensa o pensamento. Não pensa o pensamento. Então, assim, se eu já tive um relacionamento e eu percebi que aquele segundo relacionamento me demonstra algumas características parecidas com o primeiro, consequência vão acontecer. Então, antes que eu me comporte, eu preciso saber quais são as consequências que aquilo vai me trazer. Mas não foi pensado. Mas não porque ela não quer, porque ela não sabia. Porque a gente precisa ter esse conhecimento, né? Aí, eu só estou dizendo assim sobre a teoria cognitiva comportamental, sim, né? Faz muito sentido. Por isso eu falo que era muito mais uma fragilidade emocional dela, porque hoje, se a gente perguntar para a Franciele, né, é uma mulher empoderada, sabe o que quer, dona do próprio nariz, não tá aprendendo, nós somos uns estudantes da vida. Estamos em constante evolução, mas assim, eu vejo muito assim, não é que eu preciso necessariamente estar com alguém para estar preenchido, né? E o relacionamento é eu querer estar com o outro, não aprisionado ao outro. Então isso é bastante sério, porque muitas vezes a gente vive relacionamentos falidos e arrasta a vida porque inteira. Precisa de uma figura fundo. Né? E arrasta a vida inteira. Então, eu falo que eu tive um pouco de culpa, né, por ter deixado isso se estender. Porque até então, até aí tava tudo, pra mim tava tudo normal, traições vinham, aí vem um pensamento de que, pô, vou ser mais solteira, vou continuar. E aquele pensamento, eu não vou conseguir. Mas eu já estava vivendo isso sozinha. Então, o que iria mudar?
nada. E mesmo morando lá, eu acho que foi aí que piorou a situação, que é onde o meu psicológico, acho que ele foi ao extremo, ele foi pro saco. Quando eu achei um pendrive, onde continha imagens, vídeos, onde ele tinha relações com outras mulheres. Relações que eram gravadas em motel, relações que eram gravadas no carro, relações gravadas em... O cara gravava. Na rua, em locais onde... Como que eu vou falar? Como é o nome? A palavra certa? Lugares públicos? Onde tinha mulheres... onde ele tinha mulheres que ele pagava pra ter relação. Ah. Então, eu achei profissionais do sexo. Isso. E aí, ele gravava tudo isso e a maioria das relações ele não usava preservativo, então ele não se preocupava com a minha saúde, ele não se preocupava com a dele, ele não se preocupava com da nossa filha. E aí, eu continuei ainda por mais 4 anos. Porém, aí era onde que, acho que foi onde eu me senti, vamos falar, acho que fragilizada emocionalmente, tudo. Porque eu escutava muito, né? Eu te traí porque você tá gorda. Eu te traí porque você tá... O verdadeiro narcisista, né? Você tá cansada, você só pensa em trabalhar, você só pensa em ficar com filho, você tá cansada e só trabalha. O fato de eu chegar em casa de uniforme e varrer uma casa, lavar a louça, era motivo de chacota em grupos. Chacota? Como? Ele tirava fotos e fazia comentários. Como é que eu vou ter prazer com uma mulher dessa? Como é que eu vou ter desejo por uma mulher dessa? Aí foi onde que eu comecei a pensar. Tô gorda, vou fazer dieta. Aí quando eu fazia dieta, ficava 3 dias comendo aquele ovo, aquela salada. A loucura da mulher, né? 3 dias sem comer. Você queria ficar perfeita pra ele ainda, com tudo isso. Aí eu queria treinar. Sim, acontece. Eu queria treinar, eu queria fazer dieta. Eu pensei em sair de um emprego. E aí... ele me chegava em casa com um hambúrguer, ele me chegava com refrigerante, eu falava assim, pô, mas tá reclamando que eu tô gorda, eu tô fazendo dieta e me chega com isso. E aí foi aonde que eu acho que eu cheguei ao final de tudo, eu tentei devolver o que eu tava recebendo. Então eu resolvi trair. E nessa traição eu me senti a pessoa mais suja. Ele descobriu a traição, tentou cobrar a traição de quem estava envolvido, e eu me senti suja, porque aquilo que eu tava fazendo... não era a Franciele. Eu tava tentando fazer pra mostrar que eu também sei fazer isso. Mas não é do meu caráter, não é do meu fetiche, é do meu perfil. Eu me senti uma pessoa suja, eu me senti muito mal. E mesmo assim, eu ainda continuei esse relacionamento por mais 4 anos, escutando tudo isso. Então, eu achava que eu não tinha força pra vencer. Nossas relações, eu me sentia a mulher mais suja. Então, pra mim, o sexo com ele já não prestava, porque eu não conseguia ter prazer. Quando a gente tinha relação, eu me sentia uma garota de programa, eu me lavava, era o único momento que eu tinha paz, era no banheiro, porque eu podia chorar. E sempre eu olhava aquele vídeo e eu me martirizava. E sempre me cobrava, eu não vou largar dele, porque ninguém vai me querer. Quem vai querer uma mulher com filho? Quem vai querer você com filho? Você só trabalha no emprego, que horas que alguém vai querer ficar com você? Você não tem tempo pra viajar, você não tem tempo pra ficar, você tá gorda, você tá cansada. Onde? E aquilo ficava o tempo inteiro na minha cabeça. E alguns programas a gente não fazia mais junto, né? Então a gente pegava férias no mesmo mês, mas a gente não viajava junto. Então era sempre eu e a minha parceira, que era minha filha. E aí eu comecei em uma das minhas viagens, eu acordei pra vida, né? E aí eu vi que eu existia. Então os caras começaram a mexer comigo, mesmo eu estando com a minha filha. Olha, senta aqui, não sei o quê, mexerem. Você começou a perceber que a sua filha não era empecilho. Não era um empecilho pra você não viver. Não era empecilho. E aí eu comecei a cortar algumas coisas. Eu falei, eu vou continuar treinando. Mas eu trouxe uma pizza. Tá, eu vou ir treinar. Já tava na minha casa, já não dependia de mais nada. Eu sempre paguei minhas contas, eu sempre arquei com as minhas despesas. Eu não tava entendendo por que eu tava ali. E dessa viagem, quando eu voltei, eu decidi que eu não queria mais. E aí foi onde que eu escutei assim, pô, mas você vai jogar 9 anos fora? Não, eu passei 9 anos tentando resgatar esse relacionamento. A minha família não acreditou? Não, isso não aconteceu. Você não vai largar. Você sempre fala que vai largar e não larga. E eu demorei muito, né, pra chegar nisso.
E eu fiquei psicologicamente muito abalada, porque eu não me sentia mulher, eu não me sentia desejada, eu não me sentia que eu poderia ser capaz de conseguir algo. E o tempo inteiro eu falava, pô, eu tô gorda, eu tô cansada, eu trabalho muito, ninguém vai querer eu com filho. Era o tempo inteiro essa cobrança minha. Nessa separação, resolvemos se separar, tive algumas perturbações e acho que eu tive um remember, que eu falo, que é aquela recaída. Ainda tive uma recaída e na recaída eu acho que eu fui tratada pior do que uma garota de programa. E foi ali que eu falei assim, chega, eu não tenho necessidade de estar passando por isso. Foi a última gota do copo que transborda. Que transborda. E aí resolvemos parar. E eu fui tocar minha vida, eu fui ver que eu sou linda, que eu sou bonita, que eu consigo criar minha filha sozinha e que dá pra viver sem isso e que eu não preciso. Mas tem o porém. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, com tudo isso que você passou, você não procurou uma ajuda profissional? Alguém não te disse, Franciele, você precisa de uma ajuda profissional, sei lá? Eu vim procurar ajuda depois. Dentro de todo esse contexto, não. Não. Só depois que você saiu fora? Eu procurei fazer terapia e na terapia ela me falava assim, tá, e tudo bem se você ficar solteira. E tudo bem se você ficar sozinha, você é linda. O dia que você quiser arrumar o seu cabelo, você arruma. O dia que você não quiser, você não se arruma. Você não precisa disso. Você é independente, você pode. E aí ela foi me reacendendo tudo isso. E aí, quando eu tive essa separação, eu tive a vivência de que, tipo assim, eu vivi o que os meus pais viveram. Então, eu tive uma separação. A idade da minha filha era a mesma idade que a minha mãe se separou. Repetição. Eu fiquei tentando muito isso, esse relacionamento, acho que muito mais do que o outro, porque eu acho que eu queria provar de que eu ia dar certo, de que todo mundo falava assim, mas vai sair, vai ficar solteira, vai ser mais solteira, saiu daqui pra ir pra lá. Então eu acho que eu fiquei muito tempo tentando isso, eu acho que não mais por mim, acho que era mais pelos outros. E quando foi a decisão final, acho que foi quando deu pra falar assim, poxa, agora vai. Agora vai. E só você e sua filha? Agora só eu e ela. A terapia me ajudou muito. Graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida que me resgatam o tempo inteiro, porque é estranho, mas a gente repete. E eu falo até hoje. Parece que eu atraio pra minha vida pessoas igual aos outros. Atrás, porque vibra na energia. E aí atrai. E graças a Deus eu tenho pessoas na minha vida que me resgatam, né? Você tá repetindo, esse daí não vai ser legal pra você. Você tá dando oportunidade pra quem não quer. Você tá dando amor pra quem não quer. E a gente acaba acordando pra vida. E realmente, as mulheres, eu falo em geral, depois da separação eu consegui perceber que muitos caras ainda têm preconceito, porque a mulher tá solteira, tem filho, ela quer um pai. Eu não quero um pai pro meu filho. Ela tem. Eu quero um parceiro pra mim. Mas às vezes a gente acaba com essa carência, com essas coisas erradas que a gente teve no relacionamento passado, a gente dá amor pra quem não quer. Então a gente acaba virando pra eles os guarda-chuva. Então eles querem você quando tá na tempestade. E eu fiquei por muito tempo assim, de pessoas pra pessoas. Tenho amigas maravilhosas que me resgatam o tempo inteiro disso. E até mesmo uma coisa que me balançou bastante, eu fiquei 1 ano sem ter uma relação depois que eu me separei, porque eu falava assim, como que eu vou ter sexo se eu sou gorda, ninguém tem prazer por mim e eu sou... Ainda acreditando no que ele colocou na sua cabeça. Eu sou essa pessoa. Aí eu falei assim, vou tentar. Um ano e meio depois fui tentar. Cheguei no local, falei, apaga todas as luzes. Como assim apaga todas as luzes? Não quero que você veja meu corpo. Não quero que você me veja. Eu tô gorda. Como assim? Não tem como, Fran. A gente vai fazer alguma... Não, tem que ter uma meia luz, alguma coisa. Eu falei, não, vai ser no escuro. Não tem como. E assim, olha, vai esse ser cara... offline. Offline. Esse cara, ele veio... Na realidade, ele virou um psicólogo pra mim ali naquele momento. Não, você não é assim. Você é linda, você é desejada. Para de tirar isso. A gente vai acender a luz, sim. Vou te mostrar aqui, tá vendo esse seu rosto, tá vendo esse seu peito, tá vendo sua perna, tá vendo sua bunda, olha o seu corpo, você é linda. Não tem por que você tá achando assim. Como que eu vou deixar de ver isso aqui pra ficar no escuro sem te ver? E eu fiquei muito tempo pensando nisso, né? Eu falei... E aí dali eu fui resgatando a Franciele de novo. Então a Franciele passou a se cuidar, a Franciele passou a cuidar do seu corpo, do seu visual.
primeira coisa que eu fiz foi mudar cabelo, foi mudar corpo, foi mudar comportamento, me afastar de algumas pessoas. E acho que foi isso. Eu achei que não tivesse força pra vencer. Consegui. Hoje eu vejo que às vezes eu caio, que eu sou falha. Caio em me dedicar a gostar de pessoas que não gostam de mim. É carência. Vou falar que é carência. É me permitir que as pessoas usem de mim. E aí tem quem me resgate, graças a Deus. Tem sempre alguém pra me resgatar. E falar assim, pô, mas e aí, você precisa estar passando por isso? Você não tem necessidade de estar passando por isso. Aí eu volto de novo. Hoje não me importo de falar que tô há 3 anos solteira. Me sinto bem melhor com a mulher que eu tô hoje. Você tá bem acompanhada. Do que de quem você eu tava. Você com você mesmo, sua filha e Deus, né? Sim, sim. E vou falar pra vocês. Mulheres. Se eu conseguir com toda essa trajetória, vocês conseguem. Então não aceite que o cara altere a voz, que tente mandar na sua roupa, que tente dominar você, que tente te pôr pra baixo, te diminuir. Não. Nós somos capazes de tudo. Então o céu é o nosso limite, né? Não se permita passar por isso. Hoje em dia, se eu escutar um cara falar mal da sua ex, eu não quero ele pra mim, porque se ele fala mal da ex, hoje eu sou a ex louca, mas quando eu conheci, era ela que era a ex louca. Então, quem é a louca da história? Ou é o louco da história? Então, hoje o inverso, né? Então, eu acho que tem que haver respeito pelo seu ex. Se você tem filhos, os filhos tem que ter pelo menos um mínimo de respeito e parceria pelos filhos, não é nem... Comunicação, né? Uma comunicação, e não permita sofrer agressões, não é só fisicamente, psicológica. Eu fiquei por muito tempo e eu acho que peça ajuda. Se você não tem apoio da sua família, procure um amigo. Na época, os meus amigos foram todos afastados por ele, então eu fiquei num barco onde eu não conseguia pular. Mas você viu que o universo é maravilhoso? Te trouxe, sim, você tinha muitos amigos que na verdade não eram amigos. Não eram amigos. Então, hoje você tem poucos, mas com qualidade. Com qualidade. Que te vê, que te enxerga e que te protege, né? Que me protege. Que te tira dessas armadilhas, né? Graças a Deus. Então, é melhor ter qualidade do que quantidade, né, doutor? Tem muitos elementos aí que ela trouxe. A gente não estender tanto, mas acho que é interessante a gente pensar algumas coisas, né? Essa rede de apoio, ela se extingue por nossa culpa. A gente entra num ciclo de violência e automaticamente nós vamos afastando os amigos, a nossa rede de apoio, porque vamos numa festa? Não, hoje eu não vou. Não, deixa pra lá. Sim, sim, e aí é isso mesmo. É um processo que aos poucos nós vamos nos afastando dessa rede de apoio. Né? Tomado pelo narcisista também, né? E é um método de manipulação mesmo. O cara é forte. A ponto que aí você trouxe vários elementos que eu acho que é interessante, essa questão de criar uma identidade de nós mesmos aqui. Então, você traz uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, né? Depois de 1 ano e meio, você ainda assim tinha a identidade que ele plantou e moldou no seu cognitivo, né? De ser uma mulher feia, gorda, independente de ser gorda ou o que é ser feio, né? Ainda esses dias eu estava vendo até um podcast também, falando sobre o que é ser um homem bonito, né? E aí a pessoa comentou assim: o homem bonito é o quê? Padrão estético? É ser másculo, Exato, bombado, tá no shape, né? E aí a pergunta para ele foi assim: você acha homem bonito? Ele falou assim: acho. Aí ele falou: mas o que é homem bonito para você? Eu posso complementar? E aí ele falou assim: ser homem bonito para mim é ter caráter, é respeitar as mulheres, é ter integridade, é fazer o que é correto. Isso é ser homem bonito. Sim. Agora, ser homem feio é não respeitar as mulheres, é não respeitar os idosos, é bater em criança, é não ter escrúpulo, é roubar, é matar, trair,
é trair, que aí o trair também tem várias vertentes, né? Se trair, Mas isso é ser um homem feio. Sim. Isso muitas vezes a gente também, dentro de um padrão social, a gente traz essa inversão. Sim. E aí eu entro com a questão da gente poder selecionar. Eu acho que a Franciele está num caminho de reconstrução, assim como todo ser humano, e é importante para quem está ouvindo, né, esse bate-papo, pensar mesmo como está a minha vida hoje. O que eu permito, o que eu não permito, né? O porquê eu me culpo, como você trouxe aí, né? Eu sou um pouco culpada. Né? Peraí, o que é essa culpa? Porque a gente também precisa dialogar, que é essa metacognição, de pensar o pensamento, do que eu me culpo. Né? Tirar esse peso que eu carrego, né, como uma responsabilidade eu preciso ser responsável de. Outra coisa que é um recorte importantíssimo que você trouxe, assim, eu separei na mesma idade mais ou menos da minha mãe. Não. Tem até uma frase filosófica que fala, é generalista, mas fala sobre a humanidade. Cada homem é responsável pelo seu próprio destino. Então, cada pessoa é responsável pelo seu próprio destino. A história da sua mãe é da sua mãe. A sua história é a sua história. É óbvio que nós temos aí elementos que aprendemos, mas ainda assim eu sou o autor da minha história. Porque senão eu caio na retórica que, não, acontece sempre, o padrão se repete. Se repete a partir do momento que eu permito. Que a gente treina. Sim. A nossa cognição assim, né? A gente treina a pensar assim. É uma neuroadaptação, né? É um treino por repetição. Então, já que aconteceu isso, então comigo também vai acontecer assim, porque eu aprendi assim, eu vi que era assim. Não fala que a criança aprende mais vendo do que ouvindo? Perfeito. Então, de tanto ver, você acaba condicionando esse comportamento de repetição. É condicionado. É por isso que a terapia cognitiva comportamental, ela desconstrói esses padrões cognitivos. Ela desconstrói essa crença de que eu sou feia, essa crença de que eu tô repetindo um padrão de comportamento dos meus pais. Então a gente tira isso e a gente começa a fazer a pessoa a pensar antes de se comportar. Pensar nas consequências. Se eu escolher isso para mim, então, consequentemente, vai me acontecer isso e eu vou ter uma consequência negativa, positiva. Então, é melhor que eu pense antes de escolher. Isso é uma fala bastante pertinente, vem de encontro com o existencialismo, do que a gente trabalha o aqui e o agora. É o presente. Né? Muitas vezes a gente fica condicionado lá no passado, né, e atrofiado naquele ser que não existe mais. Sim, sim. Ele está lá. Eu tenho a oportunidade de ressignificar minha vida. Eu tenho a oportunidade hoje de ressignificar de mudar, minhas vivências, de mudar. A gente escuta muito assim, não, mas eu não vou mudar isso. Isso sou eu. Não. Isso não é você. Está você. E o ser é diferente de estar. Então você pode ser melhor. Você pode mudar. Todo dia você muda. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E eu acho que é interessante, dentro desse contexto também, né, ela trouxe elementos muito legais para pensar, né, sobre essa questão também. É uma vocês podem aprofundar. No consultório terapêutico. Sim, sobre sexualidade, né? E isso vem acontecendo com muitas mulheres no offline. Mulheres que não conseguem sentir prazer numa relação sexual mais, até com o próprio parceiro. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado sobre essa construção de relação, onde eu me perco no outro, e aí toda essa vontade de estar com o outro se perde nisso. Eu falo para todas as mulheres, homens também que têm relacionamentos ruins com suas parceiras. Mulheres narcisistas. Sim. E elas são mais graves quando é mulher, viu? Se você não tá bem, você tá desgastado, não tá fluindo mais, já chegou ao limite de você tá falando assim, chegar ao que eu cheguei, deixei de ser a Franciele, você vai deixar de ser você? Eu acho que vale a pena terminar. Não vale a pena você tentar manter ou resgatar pelo seu filho, pela sua família, porque lá na frente, o teu filho vai passar, ele vai
vai curtir, a gente cria pros filhos pro mundo. Os teus familiares, dependendo, hoje a gente já não tem mais esse parâmetro, mas talvez não vão estar mais existindo aqui. E quem vai estar com você, vivendo aquela vida, é quem você escolheu. E você vai viver o resto da sua vida naquele sofrimento? Essa é uma pergunta que eu acho que é muito pertinente você fazer para o público aí do offline, porque é isso, quem eu quero escolher estar comigo para o resto da minha vida? Né? Sim, é a questão de perguntar quem eu quero, né? Quem que vai ficar comigo? Porque a gente cria o filho pro mundo, seu filho não vai fazer o que você fez, então ele não vai deixar de sair, ele não vai deixar de curtir. E assim, você viver, eu acho que se eu tivesse optado por Tainda, como seria a Franciele hoje, né? E é interessante você pensar, Será que ela seria? Será que ia existir? Sim. Será que eu estaria aqui hoje? Será que eu ia fazer parte desse seu projeto? É importante você pensar sobre isso mesmo. Não todo mundo pensar, porque assim, ao longo da nossa vida, nós vamos abrir e fechar diversos ciclos. Sim. Né? E relacionamento afetivo, como de amizade, como de relacionamento de trabalho, entre outras coisas. Ao longo da nossa vida, nós abrimos e fechamos diversos ciclos. Sim. Só que uns mais perceptíveis, outros não. Mas acontece. Então, muitas vezes a gente também quer carregar para a vida inteira um relacionamento ou um ciclo que já deu. Já deu. Já deu. E a gente precisa entender esse limite. Porque senão é aquela trava que já foi e aí eu vou desgastando, vou sofrendo. E aí você trouxe uma fala que eu acho que é interessantíssima, né, para dentro do nosso pensar aqui, que você comete um erro porque o outro cometeu. Então é o tipo do chumbo trocado não dói. Não, tá errado. Né? Que você deixa de ser você. É isso. Porque o erro do outro não justifica o meu. Sim. O outro pode ser o que ele quiser. Sim. Mas eu posso ser melhor a partir do erro. Eu costumo falar para meus pacientes na sessão, durante a sessão, que é assim, eu não preciso dar um soco na parede para saber que dói. Eu não preciso dar uma cabeçada na parede para saber que dói. Se o outro tá dando soco na parede, tá dando cabeçada, eu tô vendo que tá machucando, pra que eu vou fazer igual? Foi aí que eu percebi, né? Repetir o que eu tava passando me deixou pior do que o que já tava vivendo. Mas eu cheguei a, depois, outros relacionamentos, vamos falar assim, que é atraído. Você acaba atraindo, sim, pessoas iguais. Uns padrões de comportamentos bem parecidos, né? E você acaba se tornando uma pessoa chata, porque ela te dá um pouco do que você tá precisando, e aí você fica dando o dobro. E aí você se torna chata. Por que você tá chata? Porque você tá fornecendo e você não tá nem se importando com um pouco. Então você dá o máximo, você recebe o mínimo, e você se contenta com esse mínimo. Eu acho que essa fala sua é interessante pra gente pensar, porque assim, uma mulher empoderada, o homem tem medo. Então são todos. Uma mulher empoderada, o homem tem medo. Hoje em dia tá difícil. Tem medo, sim, porque existe uma falsa construção sociocultural que o homem tem que ser o dono da relação. Ele tem que ser só o dono, né? Ultimamente, né? Porque o provedor não mais. Agora então, o dono da relação, o cara se sente. Mas é interessante você pensar aí que muitas mulheres se acham chatas, né? Por não tolerar mais. E não é ser chata, é ser simplesmente seletivo. Eu saber selecionar o que eu quero e o que eu permito estar ou adentrar a minha vida. Entende? E muitas vezes assusta, porque quando você chega para conversar com alguém que tem empoderamento daquilo que quer, assusta. Né? Não só homem, mulher também, mas assim, assusta. Eu acho que vale a pena pensar, vale a pena refletir. Quem vai ficar com a gente, o porquê que você está passando por isso. Eu tive medo de falar das agressões, então não todas as agressões eu tive medo de falar. Então tudo isso que eu passei, eu
poucas pessoas sabiam do que estava acontecendo. Hoje em dia eu consigo falar, hoje em dia eu consigo fazer piada, eu faço algumas chacotas, ai Deus, perdoa, algumas piadinhas dessas coisas, mas no momento eu não tive, então eu falo pra vocês, sofreu alguma agressão, fala, pede ajuda, pede socorro, não aceita, você sofreu emocional, você sofreu psicologicamente, pede ajuda, sei lá, nem que seja para uma amiga distante, pede ajuda. Não fica passando em casa sozinha isso, não fica aguardando para você. O seu corpo vai dar sinais de que você vai ficar ruim, de que você vai deixar de ser você. Não existe ninguém feio, não existe mal amada, não existe... você reclama demais. Se tá reclamando é porque tá tentando fazer valer. Se você tá vendo que não vale mais a pena, termina. Não se deixa levar, não deixa chegar aonde eu cheguei. E não só mulheres, mas homens também. Eu acho que vale a pena encerrar aquele ciclo que não dá, mas não vale você ficar insistindo por causa de família, por causa de filhos, e assim, você voltar pra vocês. Então volta pra quem você é. Hoje em dia eu consigo voltar com os erros altos e baixos que todo mundo tem, a cada dia aprendendo mais, e é isso. Franciele, obrigada pela colaboração. Acho que foi muito rico, né? Sim, muita informação aí para pensar. Acredito que você despertou muitas mulheres, muitas pessoas, né? Não vou falar só de mulher, porque tem homens também vivenciando isso, tem filhos vivenciando isso com os pais, tem pais vivenciando com filhos, enfim, no geral, né? Um relacionamento abusivo a gente fala no geral. Sim. Então, assim, a gente quer agradecer você por abrir, né, a sua vida, mesmo sendo minha parceria podcast, né? Hoje vocês sabem quem é a Franciele. E eu sempre digo para as minhas pacientes o seguinte: a gente faz uma confusão muito grande para gostar de alguém. Porque a gente tem que ficar com alguém e sentir que a gente quer essa pessoa do lado, não pelo que a gente sente por ela, mas o que ela nos faz sentir. Então vamos supor, você tá com uma pessoa, o que ela te faz sentir? Feia? Triste? Te afasta das pessoas que você ama? O que ela te faz sentir? Então a gente precisa balancear o real da fantasia. Então você precisa gostar de alguém pelo que ela te faz sentir, você sentir, não o que você sente por ela. Acho que é essa a minha mensagem. Hoje eu me pergunto todos os dias, quem eu quero estar do meu lado? Quem é a pessoa que eu quero estar comigo? Eu sempre avalio minha vida assim, viu, Mário? Você me conhece há muitos anos, você sabe como eu sou, todas as minhas batalhas, né? E tudo que eu penso é o que eu estou sentindo sobre isso. Sobre um trabalho que eu vou fazer. O que esse trabalho me faz sentir. Para poder continuar. Na relação, o que essa pessoa me faz sentir. Não o que eu sinto por ela. Porque o que sinto por ela é legal. Mas o que ela me faz sentir. Então, em tudo que eu vou decidir na minha vida, eu me pergunto, o que isso me faz sentir? Sim. Hoje eu faço... E aí essas são as minhas escolhas, a partir daquilo que me faz sentir. A terapia ajuda muito, gente. Já que você não tem ninguém pra falar, procura uma psicóloga, procura um especialista. Escuta o podcast offline. Escuta, porque assim, às vezes, quem vai te fazer pensar e tomar uma atitude, talvez seja a sua psicóloga. Porque a sua psicóloga vai te falar aquilo que você não quer ouvir. E aí cabe a você reagir e mudar, ou você vai ficar nisso. Então é aquela pergunta, né? O que você tá fazendo na sua vida pra mudar? Porque se você se repete, tudo vai se repetir. Então se você só repete aquilo, né? Então sua vida vai virar aquele ciclo, né? Vai ficar sempre tentando uma saída diferente, mas a mesma coisa. Mário, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Acho que foi muito rico a sua participação. Suas falas foram muito pertinentes, colaborativas. Foi muito legal. Quase me convenceu do amor. O amor, ele existe, cara. Existe Eu acredito no amor, hein, Mário? Eu acredito. Eu me amo. Eu também acredito, eu me amo pra caramba, cara. Você é louco. Hoje eu posso falar. Eu também me amo. Mário, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que é importante quem está assistindo aí deixar perguntas para vocês, para nós, podendo colaborar, porque é um tema que não se esgota, né?
Tem várias questões aí que dá vários encontros, né, para se pensar sobre relacionamento, para se pensar sobre sexualidade, mas principalmente para se pensar sobre a vida, o que eu estou fazendo com a minha vida. Agora, só para encerrar, você sabe, né, gente, que eu tenho que falar aquele oi, gente! Offline aqui mais uma vez com vocês. Só que assim, quem quiser encontrar a Andréia, você vai deixar o quê para poder falar? Eu vou Quem deixar quiser aqui encontrar meu o Mário. arroba, vou deixar o arroba do Mário também, tá? O telefone dele para contato, Mário Xavier, André Arruda. Nosso consultório fica aqui normalmente Psicologia, na Cantagalo, no Tatuapé, mas eu vou deixar as informações abaixo do vídeo, Eu tá sou bom, suspeita galera? a falar, tá, gente? Mas são pessoas que vão poder resgatar vocês. Offline. Siga offline. Beijo. Curte, compartilha, tamo junto. Pro próximo episódio, um grande beijo. Muito obrigado por hoje. Gratidão.